tá? Dizer o seguinte, a Natanaele, ela é uma aluna que assim, me deixa até triste, porque ela vai acabar agora no colégio e eu gostaria de ter mais tempo de trabalhar com ela. E assim, mostra a qualidade dos nossos alunos aqui, tanto os meus orientandos como os orientandos do Douglas. Eles mostram um nível de amadurecimento muitas vezes maior do que alunos que estão terminando a graduação. Já conversei ali com a professora Aline sobre isso. Eles tiveram a oportunidade de conviver com os graduandos da FESUCAM. Eles perceberam, né, essa maturidade, essa capacidade que eles têm, nível de leitura, abstração, né? E assim, dar também os parabéns ao meu colega, ao Douglas, porque mostram assim, a qualidade dos trabalhos dos orientandos, mostram também a qualidade do orientador, né? A mão do orientador, né, conduzindo a pesquisa deles. É óbvio que quem lê são eles, mas quem, né, vai ajudando eles a trilharem o caminho. Então mostra a competência do Douglas, um cara jovem e assim, já bastante maduro como pesquisador e como orientador, o que é interessante. E agradecer a oportunidade aqui de trabalhar com a Natanaele, que é uma aluna excelente. E o Ed Carlos, ele sabe que você desenvolver uma pesquisa mesmo de história, séria, demanda muita leitura e tal, e às vezes causa alguns alunos irem desistindo no meio do caminho, porque aí fica assim, não, mas eles estão na escola. Então a gente quer fazer um trabalho direito, fica quem aguenta. Não, aí ela estava comentando assim, tem que dizer aqui que o professor coloca a gente para ler um monte de livros, né? Na verdade, vamos dizer, a Natanaele nessa caminhada, ela já deve ter lido aí mais de 10 livros, não sei quantos artigos. Eu passei para os meus orientandos uma pasta que deve ter mais de 300 artigos, né? E eles vão lendo, acumulando essa bibliografia, que a gente sabe que para a produção historiográfica é necessário você se posicionar diante do restante da produção, né? Não adianta você querer simplesmente reproduzir o conhecimento. Você se posiciona, ó, falaram isso e eu agora vou dar a minha interpretação sobre o assunto. Então ela trabalha com a bibliografia contemporânea, com a documentação da antiguidade e assim, é um trabalho bastante maduro para uma jovem da idade dela. Então, parabéns e... Vocês vão se perguntar bastante agora. Bom dia, eu sou a Natanaele e eu vou falar um pouquinho sobre a participação feminina na comédia aristofânica na Atenas do século V a.C. É um nome meio longo, mas vocês que fazem pesquisa sabem que tem que ser bem específico, né? Senão dá uma amplitude muito grande ao texto. O meu objetivo geral é analisar a participação e a influência que as mulheres tinham na vida política na antiguidade. E o específico é como elas se relacionavam entre os maridos, entre si, e como dessa relação elas conseguiam aquilo que elas queriam. O papel do teatro dentro da sociedade ateniense. Bom, para a gente poder compreender qual que é esse papel dentro da comédia, a gente vai ter que entender um pouquinho qual que era o papel do teatro. Hoje em dia a gente tem televisão, rádio, essas coisas, vai lá e assiste e retira as informações. Naquela época não, eles se reuniam todo mundo e as peças de teatro eram baseadas nas atitudes da vida cotidiana. Então, o teatro era utilizado para fazer a própria discussão. Não é igual aqui quando a gente vai assistir uma peça de teatro, os atores estão encenando e a gente só assiste. Lá eles estavam encenando, se o cara tinha uma pergunta para fazer, ele levantava a mão e falava, ele participava do teatro. O público fazia o teatro junto com os atores. O Aristófanes, que é o autor que eu utilizo para realizar a minha pesquisa. Bom, dentro dos materiais, eu utilizo não só a própria bibliografia dele, que a gente tem cerca de 11 comédias preservadas integralmente. Das 44 que ele escreveu, 11 são preservadas integralmente até hoje. Eu utilizo as obras que ele mesmo escreveu e também a que os outros autores escreveram sobre ele. Tanto que, para começar a pesquisa, a gente não foi direto... vou ler todas as obras do cara. Primeiro a gente leu o Homem Grego, que foi para poder entender como que o grego enxergava a civilização naquela época. Depois foi ler os artigos que as pessoas escreviam sobre o texto dele contemporâneo. E agora eu estou entrando na obra em si, que eu estou começando a ler as comédias integral, como ele mesmo escreveu. Bom, só que eu esqueci.
apologista à cultura grega, então ele defendia assim, a ferro e fogo aquilo que ele acreditava e a hegemonia de Atenas sobre as demais cidades-estados do país. E também ele era contrário à Guerra do Peloponeso, que foi o período que ele viveu do século V a.C. Então essas comédias vão ressaltar bastante essa realidade de guerra, paz, da mulher integrada nesse sentido. O papel feminino dentro da polis. Então, ele se divide em 3 temas: o cívico, o religioso e o político. Embora se considere a mulher excluída da política na sociedade ateniense, ela não é, porque por ser ensinada para ser uma boa mãe, uma boa esposa, cuidar da casa e da educação dos filhos, ela gera o papel cívico. Por exercer o culto aos deuses, de maneira que os principais festivais de Atenas, que era as Sesmofórias, era dedicado somente às mulheres, elas integram o papel religioso. E dessa forma, elas acabam agindo indiretamente na política da sociedade. Porque se é você que cuida da casa, que realiza o culto, logo você vai conseguir influenciar o seu marido, que vai ser o cidadão que vai ter mais ativo na política, a fazer aquilo que você quer. Entre aspas, não assim, o que você quer, tipo, vamos lá e destruir a cidade. Não assim, no sentido de fazer a melhoria para elas mesmas. Bom, as mulheres que celebram os Sesmofórias. Como eu havia citado, era um festival sério, que era realizado pelas mulheres em culto uma vez no ano. Aristófanes, ele utiliza esse festival para fazer uma comédia. Então ele vai satirizar os autores trágicos, Eurípides e Áquilo. Então ele pega 2 autores, que na verdade escrevem tragédias, e transforma eles em personagens dentro da sua própria comédia. Nessa comédia, resumindo, o que acontece nela? Eurípides quer descobrir o que essas mulheres fazem no festival porque era proibido aos homens. Então o que ele faz? Ele insere um cidadão disfarçado de mulher dentro do festival para todas as mulheres. Só que elas descobrem. E daí elas não gostaram muito, né? Então tem toda uma trama que se desenvolve até o Eurípides conseguir resgatar o Ágaton, que foi o que ficou preso. A Lisístrata. Dentre as comédias de Aristófanes, é uma das que é mais ensaiada até hoje. Dependendo do teatro, assim, essas cidades que tem bastante voltada para a área teatral, ela ainda é encenada. Se trata da Lisístrata, ela é a personagem principal. Ela é uma ateniense que já está cansada da guerra do Peloponeso, que foi entre Atenas e Esparta, que durou cerca de 20 anos, e ela decide assim, não, vamos resolver esse negócio que não está certo. Como nossos maridos vão para a guerra, fica brigando e a gente fica sozinho em casa, cuidando dos filhos, sem marido, porque elas acabam ficando sozinhas, né? Então o que ela faz? Quando eles estão voltando, é uma coisa meio, assim, para a época, é realmente uma sátira. Elas fazem uma greve de sexo. Então, os maridos não aguentam. Tipo, o resultado da greve foi que eles voltam. Então, na verdade, ao mesmo tempo que é uma coisa meio cômica, fazer uma greve de sexo naquela época, é um apelo real pela paz. Porque, como ele era contrário à guerra e ele desejava muito a hegemonia de Atenas, o que ele faz? Ele utiliza, ao mesmo tempo, o negócio cômico para trazer a paz. E a Assembleia das Mulheres. A Assembleia das Mulheres também é uma das comédias que colocam a mulher como papel principal e retiram delas aquela coisa de esposa recatada que ficava em casa. Mas é importante lembrar que todas essas obras são feitas por esposas legítimas, ou seja, aquelas que são filhas de cidadãos, né, de mãe e pai ateniense e casadas com cidadão ateniense. Na Assembleia das Mulheres, elas, também relacionadas à guerra, elas se disfarçam de homens para convencer os próprios homens a dar o poder para as mulheres. E elas conseguem, porque elas são disfarçadas, sabe? Quando você lê comédia, você pensa, é meio absurdo, sabe? E conseguem o poder. E quando elas conseguem o poder, o que elas desejam, na verdade? É a igualdade. Não é pegar o poder para si e, sei lá, escravizar os homens. Não, elas querem simplesmente a igualdade entre elas. A partir da pesquisa que eu faço, a gente acaba tirando suas próprias conclusões, né? No caso da minha, lendo os materiais e os próprios textos de Aristófanes, eu creio que ele não desejava criticar a mulher em si, mas sim a organização política da época. Porque, veja bem, ele não vai lá e faz a mulher com o papel cômico para mostrar para os homens que elas também tinham a capacidade. Porque ele acreditava que as mesas preservavam a tradição.
preservavam a tradição e a integração entre a família, porque eles precisavam dessa mulher para fazer a família, mas ela também deveria ter a oportunidade de construir um papel político, embora indiretamente, que ela tinha construído. Obrigada, e somente uma dúvida. Desculpa ter falado meio rápido.